Olá, tudo bom? O pâncreas é um órgão muito nobre. Problemas nele podem levar a doenças desde diabetes, pancreatite, até mesmo a câncer de pâncreas, que é um câncer muito agressivo. Infelizmente, os problemas de pâncreas vêm aumentando, principalmente na população acima de 55 anos. Por isso que eu preparei esse vídeo aqui com os 10 piores alimentos para você evitar se você quer melhorar a saúde do seu pâncreas ou evitar problemas. Inclusive, o último dessa lista é o mais perigoso e você deve realmente omitir da sua rotina. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Aproveita, se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulinho no Instagram. Me segue por lá também, eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, eu mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Me conta aí se você se preocupa com a saúde do seu pâncreas, se você já teve algum problema de pâncreas e depois melhorou, se fez alguma dieta especial. A gente sabe que a alimentação impacta muito na saúde do pâncreas de uma maneira mais ampla. O pâncreas é um órgão que está relacionado ao nosso sistema digestivo, ele serve para secretar algumas enzimas digestivas, ele serve para secretar insulina, que ajuda a regular os níveis de açúcar do sangue, tem um papel muito nobre, muito complexo, e é muito importante que a gente coma bons alimentos para melhorar a saúde do pâncreas e evite alimentos que sobrecarregam muito o pâncreas e podem, inclusive, levar ao aparecimento ou à progressão de algumas doenças. Vamos começar logo falando quais são os piores alimentos para o pâncreas. Então fica aí até o final que você não vai querer perder. O excesso do consumo de carne vermelha pode levar a diversos tipos de problema do pâncreas. Um deles é o aparecimento do diabetes tipo 2. Claro que o consumo de carne vermelha por si só não vai fazer com que você desenvolva diabetes tipo 2, mas o consumo exagerado de carne vermelha e uma alimentação inadequada pode aumentar o risco do aparecimento do diabetes tipo 2. Isso porque o excesso do consumo de carne vermelha pode aumentar a inflamação do nosso corpo e pode aumentar a resistência à insulina. Então, principalmente se você já tem resistência à insulina, é legal controlar um pouco a dose de carne vermelha que você consome. De 1 a 2 vezes na semana pode ser uma melhor recomendação para você. Além disso, o consumo exagerado de carnes vermelhas, principalmente as muito gordurosas, com muita gordura aparente, muita gordura saturada, pode levar à liberação precoce de enzimas digestivas, o que pode causar um problema no próprio pâncreas, podendo, em alguns casos, levar até mesmo pancreatite. As carnes vermelhas também podem aumentar o risco de compostos cancerígenos no nosso organismo, principalmente se elas são defumadas, curadas com nitritos e nitratos, e mais uma vez se você consome uma grande quantidade de carne vermelha. Eu digo isso porque tem pessoas que consomem muito mais carne vermelha do que qualquer outro alimento e consomem poucos legumes, poucas verduras. Você vê que a alimentação realmente é baseada em carne vermelha. Infelizmente isso ainda é muito comum e a gente deveria pensar que a carne é um complemento do nosso prato. Lembra sempre que eu tenho um vídeo aqui falando sobre reeducação alimentar, em que eu te ensino basicamente como deve ser uma alimentação equilibrada, e lembra que o foco da nossa alimentação deve ser nos legumes, nas verduras, nos cereais integrais, e que a proteína deve ter um pedaço ali daquele prato, né? Mais ou menos 1/4 daquele prato que a gente consome no dia a dia, e que preferencialmente também escolher outras fontes de proteína, não só as carnes vermelhas, os ovos, as carnes brancas, os peixes e as proteínas vegetais são boas opções. Outro detalhe interessante do excesso do consumo das carnes vermelhas é que elas são muito ricas em ferro M, que é um tipo de ferro que é muito facilmente absorvido pelo nosso organismo. E a gente sabe que o excesso de ferro no nosso organismo pode ter um papel pró-oxidativo, aumentando os problemas relacionados ao estresse oxidativo no nosso organismo. Segundo alimento aqui da nossa lista, para se ter cuidado, se você quer mais saúde do seu pâncreas, com certeza está relacionado ao açúcar e os alimentos adocicados, bebidas açucaradas. Isso porque a gente já sabe que o excesso do consumo de açúcar e alimentos que contêm muito açúcar podem levar a uma resistência à insulina, que por sua vez pode levar a esse problema metabólico glicídico e pode levar até mesmo ao diabetes tipo 2. Não quer dizer que uma pessoa que consome muito açúcar ou consome açúcar do cafezinho, né, assim, no dia a dia, pouco açúcar, mas todos os dias um pouquinho, necessariamente vai ter diabetes tipo 2. Eu tô falando daquelas pessoas que consomem uma alimentação muito focada em açúcar mesmo, muito açúcar nas bebidas, muito açúcar de sobremesa, muito chocolate, muito doce e muitos alimentos que se transformam rapidamente em açúcar no nosso organismo, como pão branco, macarrão branco, batata branca, arroz branco, todos esses alimentos que têm uma digestão muito rápida e se transformam rapidamente em glicose, aumentam muito o açúcar do sangue,
podem, cronicamente, com uma alimentação desequilibrada, levar a problemas relacionados ao pâncreas e ao diabetes tipo 2. Além disso, a gente sabe, né, que esse excesso do consumo de açúcar aumenta o pico de insulina no nosso organismo e que isso é muito inflamatório para o nosso corpo. E essa inflamação crônica também pode aumentar o risco de desenvolver algum problema no seu pâncreas. O consumo de alimentos com muito açúcar e muita gordura também pode aumentar a quantidade de compostos tóxicos no nosso organismo, que são os compostos de glicação avançada, e eles podem se depositar em vários tecidos do nosso corpo, inclusive no próprio pâncreas, onde podem ajudar a desenvolver problemas como pancreatite crônica. Claro que também o excesso do consumo de açúcar pode levar mais uma vez ao estresse oxidativo, né? A maior quantidade de radicais livres no nosso corpo, e que isso também pode aumentar o risco de problemas pancreáticos. O ideal mesmo seria que a gente parasse de consumir o açúcar refinado, eliminasse da nossa alimentação. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui falando quanto tempo até você conseguir melhorar o seu metabolismo após retirar o açúcar. E tenho vários vídeos ensinando como fazer boas substituições, porque a gente ficar sem comer açúcar não quer dizer perder o paladar doce da alimentação do dia a dia. Até tem uma playlist aqui de doces fit que todos são sem açúcar, optando pelo açúcar natural dos alimentos. E vou deixar essa playlist aqui embaixo na descrição para você. Terceiro alimento da nossa lista, na verdade, são as gorduras ruins. Então, alimentos fritos, gordura saturada, gordura trans, a gente já sabe que elas têm um perfil muito inflamatório para o nosso corpo. Isso pode prejudicar a função do pâncreas de várias formas. Principalmente pode fazer com que tenha um acúmulo de gordura nos dutos biliares, o que é péssimo para o pâncreas mesmo, evitando com que ele consiga secretar as enzimas que ele produziu. Isso pode trazer problemas sérios para o pâncreas, pancreatite crônica. E realmente a gente sabe que, mais uma vez, consumir muitos alimentos inflamatórios aumenta o estresse oxidativo do nosso corpo, podendo levar a problemas de uma maneira geral no nosso corpo. E se você tem uma maior propensão a ter problemas pancreáticos, então pode ser que essa inflamação e esses problemas se manifestem nesse órgão. É super importante a gente diminuir a inflamação crônica do nosso organismo, que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau, né? Inclusive, eu tenho aqui no canal um vídeo falando mais sobre os 5 principais sintomas que o nosso corpo dá, que a gente tá mais inflamado. Diminuir essa inflamação crônica vai ajudar muito a gente a evitar o aparecimento e a progressão de problemas de saúde, de doenças crônicas a médio e longo prazo, e também ajuda a gente no próprio metabolismo, na perda de peso. Eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição para te ajudar também. Quarto alimento dessa lista são os pães brancos e as massas refinadas. Como eu te falei, seguindo a mesma lógica do que o açúcar branco, porque eles podem se transformar em glicose e açúcar, né, digamos assim, no nosso organismo. Quando a gente consome um pão branco, uma massa branca, ele é digerido muito rapidamente, parcialmente pelas enzimas da saliva e pelas enzimas do estômago, e rapidamente ele entra na nossa corrente sanguínea como glicose, como se fosse açúcar mesmo. Então ele aumenta muito a secreção de insulina, o que por si só já força o nosso pâncreas, né, que é no pâncreas que a gente produz a insulina. E a insulina é um hormônio que em altas doses pode ser inflamatória no nosso organismo. A resistência à insulina é um agente inflamatório para o nosso corpo. Então acaba sendo super importante a gente regular isso e controlar a quantidade de pães brancos, massas brancas. Vai te ajudar muito a ter uma melhor saúde do pâncreas também. Lembra sempre que uma boa opção para você consumir são os carboidratos de menor índice glicêmico. Então quando a gente pensa o que a gente poderia substituir esse pão branco, esse macarrão branco, ao pão integral, o próprio pão low carb, o macarrão integral ou o macarrão de lentilha, ou de grão de bico, existe hoje em dia isso no supermercado, ou até mesmo aquelas massas à base de vegetais, como o macarrão de abobrinha, macarrão de abóbora mesmo dá pra gente fazer, macarrão de repolho, até tem uma receita de macarrão aqui à base de ovo com gelatina, uma opção low carb muito interessante e saudável. Vou deixar aqui embaixo essas opções para você. Os laticínios integrais em excesso também podem ser prejudiciais para o nosso pâncreas, porque eles contêm uma grande quantidade de gordura saturada. Eu sei que tem pessoas que consomem muito queijo no dia a dia, bebem muito leite, principalmente o leite integral. E o queijo, acho que principalmente é mais fácil de exagerar, porque principalmente se você gosta de muito queijo no sanduíche, muito queijo na comida, bota queijo ralado por cima dos preparados, o queijo tem uma super quantidade de gordura e uma super quantidade de caloria. Então isso pode aumentar o nível de inflamação do seu corpo, pode ser prejudicial ao seu pâncreas. O mais interessante é que você tente
consumir queijos mais magros. E a gente já sabe que quanto mais magro o queijo mais branquinho ele é e menos firme, né? Menos ele se sustenta. Então o ideal seria você buscar queijos que se desfaçam, como por exemplo, um queijo branco de boa qualidade. Até tenho receita aqui no canal de como preparar. Um queijo cottage, um queijo ricota, porque são queijos que naturalmente têm menos gordura saturada e são mais saudáveis para o seu pâncreas. Cuidado também com as bebidas açucaradas, como refrigerante e sucos de fruta, mesmo os sucos de fruta natural. Claro que os sucos de fruta natural, se você fizer ele ao invés de suco um refresco, com uma porção de fruta e água, é muito mais possível de ser acrescentado no seu dia a dia sem dar tanto impacto no seu fígado, no seu pâncreas, desculpa. Mas se você costuma consumir muita quantidade de suco, principalmente industrializado, muito refrigerante, saiba que está consumindo uma grande quantidade de açúcar simples ali. É basicamente como se você estivesse botando água com açúcar. Aí a pessoa fala, mas poxa, pelo menos eu tomo suco. Troquei o refrigerante pelo suco de caixinha, pelo suco de laranja. Claro que o suco de laranja deve ter um pouco de vitamina e um pouquinho de fibra, mas a quantidade de carboidrato ali é muito grande e vai estimular mais uma vez muito a insulina a ser produzida e vai aumentar muito essa reação inflamatória no nosso corpo, que é prejudicial para o nosso pâncreas. O ideal mesmo seria consumir bastante água ao longo do dia, chás ou infusões sem açúcar ou água flavorizada. Eu te falei, né, que os refrescos podem ser uma boa opção, por exemplo, uma limonada com um pouquinho de estévia, uma laranjada, uma laranja com bastante água e o próprio adoçante se você quiser, ou até mesmo, como eu te falei, água flavorizada, em que você pega uma água com gás ou não, porque água com gás não vai impactar o pâncreas de maneira nenhuma, nem para melhor, nem para pior. E você pode colocar umas rodelas de limão, umas folhinhas de hortelã, uns pedaços de pepino, ou uns quadradinhos de abacaxi e hortelã, para aquele gostinho passar para a água, mas sem ter um grande impacto de glicose, de açúcar ali. Então pode ser uma boa opção para você acrescentar no dia a dia. Outro grupo de alimentos que podem causar problemas para o nosso pâncreas são as carnes defumadas, processadas, curadas. Então bacon, a linguiça, a salsicha, mortadela, salame, todos esses embutidos, eles têm um combo muito ruim aí para o nosso pâncreas, porque eles primeiro têm aquelas carnes gordas que eu já falei para você antes, que são ruins, que aumentam a inflamação. Alguns deles também têm carboidrato, para dar aquela liga, aquela massa, eles acrescentam com tipo de amido ou farinha ali, que a gente já sabe também que faz mal. Em terceiro lugar, eles têm nitritos, nitratos, têm conservantes, corantes, tem muitos compostos aditivos alimentares que podem ser ruins para o nosso pâncreas. Então, isso pode aumentar a quantidade de compostos de glicação avançada, que eu já te falei antes, que é super prejudicial para o nosso organismo e para a inflamação. Essa gordura ruim pode aumentar a via inflamatória do nosso corpo e pode aumentar a produção de enzimas precocemente no pâncreas. Então, principalmente se você já tem algum problema pancreático antes, ou, enfim, tem histórico familiar, super importante que você evite consumir esse tipo de produto, pelo menos no dia a dia, né? Porque eu sei que tem gente que todo dia come mortadela, salsicha. Então, assim, evita e consome mais esporadicamente, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, porque isso de fato pode trazer algum problema para você. Lembra que eu tenho aqui no canal um vídeo ensinando inclusive como preparar uma mortadela de frango caseira, que pode ser uma opção mais saudável para você. Eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição. O excesso de café também pode ser complicado se você já tem algum tipo de problema de pâncreas ou histórico familiar. Isso porque esse excesso de café e o excesso da cafeína pode estimular, dificultar um pouco a contração do esfíncter de Oddi, que é justamente a ligação entre o pâncreas e o intestino. Então pode fazer com que as enzimas pancreáticas não sejam tão facilmente liberadas para o intestino. E essas enzimas, quando ficam presas dentro do pâncreas, podem causar uma autodigestão do órgão, levando a pancreatite crônica, por exemplo. Claro que quando eu falo isso, estou falando de pessoas que consomem muito café. Não é 1 ou 2 cafezinhos por dia. A gente sabe que tem pessoas que fazem garrafa térmica de café, ficam bebendo café o dia inteiro, trocam água por café. Isso não faz mal só para o pâncreas, né? Isso faz mal para várias questões do nosso organismo, para regulação de glicose, para desidratação, para o coração. Então o café tem que ser consumido com parcimônia para a gente conseguir extrair os benefícios sem trazer malefícios para o nosso organismo. Lembra também que o consumo excessivo de café pode levar à resistência à insulina. Eu até falo mais disso no meu vídeo de café e diabetes, açúcar do sangue, vou deixar ele aqui embaixo na descrição. Então, mais uma vez, é para você consumir o cafezinho com parcimônia, não necessariamente eliminar o café da sua vida, a não ser que você tenha tido alguma orientação quanto a isso, mas dar 1 ou 2 cafezinhos por dia e lembrar que existem alternativas, como os chás claros, por exemplo, chá de camomila,
chá de erva doce, o chá de hibisco mesmo pode ser uma boa opção. Existem substitutos ao café como o café de açaí, como a cevada, que podem ser boas substituições se você tem consumido muito café e está precisando de uma alternativa com menos cafeína, enfim, outros compostos ativos do café. O glúten pode ser prejudicial se você já tem algum tipo de problema relacionado a ele, como por exemplo a doença celíaca, porque já aumenta a inflamação no seu corpo e ele pode levar, mais uma vez, esse excesso de inflamação induzido pelo glúten a problemas no pâncreas. Não quer dizer que todas as pessoas que consomem glúten vão ter problemas de pâncreas, mas se você já tem um histórico pessoal de problemas com glúten, é realmente muito interessante que você evite, também pensando na saúde do seu pâncreas. E aí lembra que você pode substituir a farinha de trigo por outras farinhas sem glúten. Eu tenho aqui no canal muitas receitas sem glúten, sem lactose, tem uma playlist delas e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. E por último, o que mais pode causar problemas para o seu pâncreas, e se você já tem algum histórico familiar ou problema pessoal, né, prévio de problemas histórico de problemas no pâncreas, é interessante que você elimine da sua alimentação é a bebida alcoólica. A bebida alcoólica pode estimular esse excesso de enzimas produzidas no pâncreas e de uma forma mais precoce, fazendo com que elas fiquem mais tempo em contato com o órgão, podendo levar à autodigestão deles, inclusive a pancreatite crônica, a pancreatite aguda. Então o álcool está muito relacionado a problemas pancreáticos. Se você tem algum tipo de problema de saúde ou algum tipo de problema familiar relacionado ao pâncreas, o ideal é que você evite completamente consumir bebida alcoólica. A gente sabe que o álcool também aumenta o estresse oxidativo do nosso corpo, leva a desidratação, ele pode causar disfunção mitocondrial nas células do pâncreas. Então realmente é super contraindicado se você tem algum histórico de problema no pâncreas, o consumo de bebida alcoólica. Eu tenho até um vídeo aqui bem legal falando o que acontece no nosso corpo quando a gente fica 30 dias sem beber bebida alcoólica, porque não é só para o pâncreas que a gente vê benefícios, é para o fígado, é para a saúde, para os rins, para a pressão, muitos benefícios. E de repente, para te inspirar, eu vou colocar esse vídeo aqui embaixo na descrição para você também. Me conta aqui embaixo, então, se tem algum alimento que você já consome pensando em melhorar o seu pâncreas, ou que você parou de consumir pensando na saúde do seu pâncreas. Eu vou adorar ver o seu comentário. Mais um detalhe importante para te lembrar é que esse vídeo aqui é meramente informativo. Então, se você tem qualquer tipo de problema de pâncreas, ou recebeu alguma orientação específica do seu médico, ou tá na dúvida se essas orientações aqui servem para você, consulta sempre o seu profissional de confiança aí na sua cidade, seu médico, seu nutricionista, tá bom? Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo. Aproveita, se você gostou do conteúdo, deixa sua curtida, que isso me ajuda muito o canal, e compartilha esse vídeo com quem você sabe que vai precisar dessas informações, que vai gostar. Vamos nos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!